Nos dias atuais, todos estamos conectados, seja por vontade própria ou necessidades do dia a dia. Dificilmente podemos ficar offline, e nesse ambiente em que o reflexo da sociedade está mais exposto, a violência contra as mulheres também se faz presente. De gênero, a gente está falando de um fenômeno tanto de reflexo da violência que já existe no mundo físico, como de aumento, de expansão dessa violência, considerando que é um reflexo porque essas violências que a gente já conhece no mundo físico, por assim dizer, elas se repetem, elas se replicam no mundo virtual e ao mesmo tempo elas também aumentam, elas ficam por vezes escondidas ali em perfis anônimos, né? Essas pessoas, às vezes elas não estão expostas no perfil real de quem elas realmente são. E a gente está falando aí de um fenômeno que existe no mundo digital, que é de replicação muito rápida. Em uma pesquisa realizada pelo Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher, os dados mostram que quase 9 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência digital no ano de 2025. Mesmo que a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher já tenha mais de 10 edições, é a primeira vez que a violência de gênero nos meios digitais é analisada com profundidade. Não são casos isolados, a gente não pode olhar para essa situação e dizer, nossa, aconteceu uma fatalidade, né, como algumas pessoas chegam a noticiar dessa forma. Uma fatalidade, uma mulher foi morta, né, pensando aí no crime do feminicídio. A gente precisa olhar e dizer o porquê que isso está acontecendo. Existe um fenômeno muito maior, que é a questão do machismo estrutural que perpassa a nossa sociedade. A gente vive numa sociedade patriarcal ainda. Então a gente está falando aí de dinâmicas de poder. A violência digital tem particularidades, um modus operandi próprio, justamente pela velocidade em que essas ações ocorrem. São crimes que, em sua maioria, buscam acabar com a imagem e honra das mulheres pela internet. Cyberstalking, deepfakes e pornografia de revanche estão como as principais formas de violência de gênero no espaço digital. Mas, o que significam esses termos? Se fala em pornografia de vingança, estamos falando de um uso não consentido de uma imagem de alguém, né? Que é uma imagem de nudez, em que houve, ou essa pessoa foi até autorizada a ser filmada ali, por exemplo, num momento íntimo, né? Se a gente falar de um parceiro dessa pessoa, ou ela simplesmente passou essa imagem que foi recebida, né? E aí se massificou a utilização dessa nomenclatura pornografia de vingança, porque geralmente a motivação para a pessoa fazer essa divulgação dessa imagem foi a vingança por não ter continuado no relacionamento, aquela pessoa não quis estar mais com ele, e aí ele resolveu, o vingança, divulgar aquela imagem, cyberstalking. Ele se traduz no que? Nessa repetição da pessoa ali, ele vai perseguir através dessas plataformas, dessa rede social, e aí a gente está falando uma repercussão em termos de quê? De liberdade individual, né? De ameaça. Quando a gente está falando de fake, a gente está falando do uso da tecnologia e da inteligência artificial aplicada à modificação, né? De voz e de imagem. Crimes como esses encontram razão e motivo dentro de bolhas masculinistas online, que repudiam a independência feminina e exaltam um ideal distorcido do que é ser homem. Juntas, elas formam uma machosfera, na qual o movimento mais relevante são os denominados Red Pill. O movimento Red Pill não tem uma data exata de que ele surgiu, mas há indícios de que ele surgiu a partir dos anos 2000 com o desenvolvimento das comunidades incels nas redes sociais. Então, os anos 2000, o movimento ele se apropria do termo Red Pill, que está associado ao filme Matrix, para dizer que há uma verdade a ser revelada, há uma verdade a ser escondida. Qual seria essa verdade? A verdade de que as mulheres são os causadores dos males dos homens e que eles estariam perdendo o lugar. A sociedade patriarcal não se limita ao mundo físico, mas também permanece e se amplia pela internet. O movimento Red Pill tem encontrado força nesse espaço, perpetuando uma ideia de superioridade masculina. O interessante é que a maior contradição da machosfera, do movimento Red Pill, é justamente esse, porque eles afirmam que eles não fazem parte desses grupos tradicionais de homens que estão na sociedade aí, que estão corrompidos, né, que estão fracos, né, por essas ideias, pelos movimentos feministas, pelo desenvolvimento das mulheres. Então, eles têm essa ideia, né, de que eles são revolucionários, quando, na verdade, eles trazem um discurso, né, o diálogo de
de reaver as questões tradicionais, né? Então, assim, para você ser, né, um homem bem visto na sociedade ou uma mulher bem vista na sociedade, veja, as mulheres precisam ser conservadoras, aquelas mulheres que precisam ser belas, que têm que seguir aquele padrão, né, de feminilidade. Já os homens não. O poder dele tem que ser a questão da aparência física, né, a questão do dinheiro, do status. Influenciadores digitais que defendem a Red Pill constantemente aparecem nas redes sociais propagando discursos misóginos, atraindo jovens desacreditados com a sociedade atual por não verem uma melhora na perspectiva socioeconômica do mundo. Ele ganha muita força nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, ele vai ganhar particularidades específicas. Aqui, né, o que mais se vê, né, que esses representantes dessas comunidades, eles utilizam mais de quê? Na oferta de cursos, de coaching, de mentorias, então e utilizam a questão da misoginia direta. Discursos como esses precisam ser trazidos para o debate público, identificados como um problema e repudiados pela sociedade. Mesmo sendo o tipo de violência mais banalizada, as consequências desses crimes cibernéticos podem causar danos para uma vida inteira.